Enquanto eu escutava a canção do Gladstone Tim, Gladstone, de uma maneira muito inspirada, fala sobre o ventre de Jesus. Eu fiquei imaginando que nos últimos 2000 anos, 2015 anos, nós temos vivido um processo de gestação do útero abençoado do Cristo Mãe. E já entramos em trabalho de parto. Normalmente, quando nós analisamos o contexto de um parto, nós pensamos na dor da mãe, no sofrimento da mãe. Mas hoje, na tarde de hoje, eu vou convidar todos a refletir sobre o sofrimento e as angústias do bebê. Algum de vocês já refletiu sobre por que o bebê nasce chorando? E chorando muito. É um choro potente. Então nós vivemos um processo de gestação abençoado, onde nós somos aos poucos formando, moldando, desenvolvendo as características espirituais que já apresentamos hoje. O desenvolvimento não cessa com o parto, pelo contrário, ele se intensifica. No entanto, a hora do parto é uma hora estratégica que vai determinar um bom ou mau desenvolvimento da criança a partir daquele momento. A hora do parto, se ela é doída para a mãe, no caso a gente está pensando em Cristo como essa mãe espiritual da humanidade inteira, ela também é um momento de transição de vida para o bebê. Ele sai de um modelo, de um paradigma de vida, para entrar em outro. Por isso que ele chora, por isso que é sofrido o bebê. E um dos aspectos que mais gera desconforto para a criança ao sair do útero materno é a presença da luz. A luz externa agride, causa desconforto, mas é vital para a vida. Então nós estamos vivendo um momento de parto. Mês passado, dentro dos nossos estudos sobre evolução, nós vimos sobre o encontro entre a noiva, humanidade, e o noivo, Cristo. Então é uma outra metáfora, uma outra estratégia de compreensão do momento. E dentro dessa outra metáfora, nós falamos sobre, dentro da tradição judaica, aquele instante em que a noiva sai ao encontro do noivo e os dois caminham juntos para as bodas nupciais. E eu lembro que eu mencionei para vocês, nós temos registrado em vídeo, está no YouTube, que essa procissão, se poderíamos chamar assim, esse cortejo nupcial que acompanha, que os amigos do noivo, da noiva, acompanham o casal até as bodas, até a festa, esse cortejo é o período de transição planetária que nós vivemos hoje. Então nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, mas caminhando assim, às portas dele. Estamos na iminência de viver as núpcias, mas estamos num momento de transição delicado. Aquela caminhada que se dá normalmente alta noite, onde a lâmpada é necessária, a luz própria é necessária. Uma metáfora que nós trabalhamos na semana passada. E hoje a metáfora que nós vamos trabalhar é muito essa da gestação, é outra. O momento do parto, um momento que exige muito da mãe, no caso, um momento que exige muito do Cristo, a presença espiritual dele, e um momento que exige muito do filho, muito da criança, muito de quem vai passar a viver uma experiência nova. E a transição, toda a transição é delicada. A proposta para o estudo de hoje é falar sobre exílio. Mas antes do exílio, eu queria falar um pouquinho sobre a adaptação. Por isso que
nós vamos dividir a aula sobre exílio, que é um dos temas centrais do estudo bíblico, em duas. Hoje nós vamos falar sobre a dor do parto, o choro, o pranto e o ranger de dentes, principalmente para o bebê. Nós vamos falar de transição planetária e proponho que o mês que vem, aí sim, a gente fale sobre os processos mais dolorosos ainda, que é o processo de exílio. Mas tem um meio termo, um pequeno momento que determina o futuro de muita gente. É o que nós vamos falar de hoje. Ao falar sobre transição planetária, eu queria me concentrar também na razão de muitas quedas. Então existe, enquanto fenômeno coletivo, uma pedra de tropeço, um escândalo, né? Do grego escandaloso, armadilha. Existe um elemento psíquico condicionado ao comportamento de muitos que tem sido a razão de queda e, portanto, consequentemente, a razão de pranto e ranger de dentes. Nós vamos trabalhar dentro dessa perspectiva. Nesse momento de transição que determina a queda de uns e a salvação de outros, que elemento é esse que é hostil à nossa evolução e que, portanto, precisa ser extirpado do nosso comportamento? Essa é a pergunta. Ficou claro isso, gente? Ainda não, né? Ainda não integralmente. A gente vai aos pouquinhos trabalhar com essa questão. Como hoje é 18 de abril, então hoje nós celebramos a bênção da codificação kardeciana, né? Publicação da edição definitiva do Livro dos Espíritos em 1857. Eu queria iniciar pela obra básica, não pelo Livro dos Espíritos, mas pelo último dos 5 livros essenciais da doutrina espírita, que é o livro A Gênese. Então, nós vamos começar com algumas reflexões de Kardec no livro A Gênese. Como é que é isso aqui, Francisco? O outro botão. Hã? O outro botão. Ah, esse aqui. Tem um capítulo, que é o capítulo 18 do livro A Gênese de Allan Kardec, que trata sobre o período de transição. E o título dele é esse: São chegados os tempos. Tem um item, que é o item 6, em que Kardec diz o seguinte: não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Eu estava bisbilhotando as novidades da internet ontem, se não falha a memória, encontrei lá um dispositivo que as empresas de celulares estão desenvolvendo, uma pulseira que é um celular. Eu sei que essa pulseira, ela projeta, não me perguntem como, no braço, a tela de um celular. Então você chacoalha o braço e a tela dos nossos celulares, o touchscreen, aparece no braço. E você opera o celular na própria pele. E eu estava feliz da vida, porque no Natal minha esposa deu o primeiro smartphone da minha vida. E eu já tive uma difícil adaptação ao touchscreen. E agora estamos com esse celular na pele. Tecnologia à flor da pele. Eu fiquei pensando, puxa vida, que momento profícuo em termos de desenvolvimento tecnológico, não é, gente? Tem mais o que inventar? Deve ter, mas alguma coisa nos assusta mais? Nos assombra mais? A minha bisavó, eu era pequena, ela ficou deslumbrada quando comprou o primeiro tanquinho de lavar roupa. Lembra do tanquinho elétrico, né? Um motorzinho só, e ela ficou deslumbrada que não ia precisar mais bater a roupa no batedor do tanque. E ela perguntava para minha mãe, falava assim, deslumbrada: mas quem inventou o tanquinho? Isso foi que há 30 anos atrás. Hoje
gente está encontrando em máquinas de lavar roupa. Só falta falar. A lá de casa fala, uma linguagem que só minha esposa entende, mas fala. Então é um período que nada nos assusta mais em termos de tecnologia. A doutrina espírita vem com o compromisso de auxiliar no desenvolvimento da tecnologia humana? Existe algo em termos de tecnologia que falta e que Kardec, nos seus livros, acrescenta? É tecnologia também, mas outro gênero de tecnologia. Se a máquina de lavar roupa eletrônica, se o celular veio para nos auxiliar a resolver problemas da vida prática, uma perspectiva horizontal, rasteira, as tecnologias desenvolvidas na codificação kardeciana veio nos ajudar a resolver problemas de vida moral. E esses são muito mais complexos. Então hoje nós estamos aqui, já é o terceiro encontro registrado, nós estamos aqui para encontrar caminhos, saídas para os nossos dramas existenciais. Porque drama existencial, dor íntima, angústia interior, não tem tecnologia que resolva. Não tem. Você pode procurar um equipamento eletrônico, pode procurar o produto no shopping novo de Araxá, que for. Que o dia que o coração está apertadozinho, nada disso satisfaz. É por isso que uma vez por mês, se contar as outras atividades que eu sei que todo mundo tem, uma vez por mês a gente se reúne aqui. E eu sei, porque comigo não é diferente, que cada um de nós chega nesse centro com uma angústia íntima. Quando eu sento para preparar a aula, eu sento com algumas angústias pessoais. E aquilo vai me consolando. Porque o entendimento é o que dá consolo. E depois eu compartilho isso com vocês e cada um se torna multiplicador desses elementos. Então, esse momento de transição é um momento em que há um apelo coletivo quanto ao progresso moral. É preciso crescer espiritualmente. Certo? Bom, no item 5, no item anterior, Kardec comenta um parágrafo, o item 6, ele antecipa, dizendo assim: os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Qualquer avô, bisavô nosso aqui, mesmo aqueles que tinham alguma posse, algum patrimônio rural, por exemplo, que é muito comum na nossa região, qualquer um deles poderia se considerar mais pobre em seu tempo do que qualquer um de nós. Nós somos extremamente ricos em termos de conforto. Uma coisa simples na nossa casa, como por exemplo a telefonia, no tempo dos nossos bisavós, era coisa de gente muito, muito rica. Então hoje nós vivemos um tempo de abastança, um tempo de extremo conforto material. A gente vive com muito conforto, gente. Quase todo mundo não precisa mais se deslocar a pé para o trabalho. Pode usufruir de um coletivo, de um táxi, de um carro próprio. Para a gente viajar de uma cidade para outra, ninguém mais vai a pé ou a cavalo. Ninguém. Vai de carro. A aviação então se popularizou. Hoje se atravessa o oceano em 12 horas. Então nós vivemos um tempo de muito conforto material. Agora, Kardec vai afirmar: resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral.
bem-estar moral. Nós desfrutamos de alguns dias assim. E aí esses dias em que nós conseguimos estabelecer algum conforto íntimo, chamado bem-estar moral, eles passam a servir de parâmetro para os demais dias de profunda angústia. Então, de vez em quando, uma vez ou outra, a gente consegue trabalhar o mundo íntimo de maneira que naquele dia a gente dorme em paz, ou acorda em paz. No dia seguinte a gente oscila novamente. Mas o dia de bem-estar moral passa a ser referência para os outros. Poxa vida, aquele dia eu estava bem, hoje eu estou mal. Por que aquele dia eu estava bem e por que hoje eu estou mal? Entendeu? Perguntinha simples. Tal dia eu estava em paz. Por quê? O que eu fiz aquele dia que eu não fiz hoje? E o que eu não fiz aquele dia que eu acabei fazendo hoje? Isso é estudo da natureza íntima. Doutrina espírita a gente estuda literatura, estuda livro, mas principalmente estuda mundo íntimo, estuda a própria personalidade, sem medo. Porque o medo é o que nos limita a enxergar algumas coisas sobre nós mesmos, né? Sem medo, sem vergonha de assumir algumas coisas. Essa é a proposta da doutrina espírita para esse momento de transição. Essencialmente é isso. Que nós todos busquemos o nosso bem-estar moral. Agora, tem um detalhezinho aí nessa questão do bem-estar moral e do oposto a isso, que é a aflição moral, que eu fui encontrar, né, os esclarecimentos, o entendimento sobre essa oscilação entre desconforto e conforto, entre bem-estar e aflição, nas tradições dos rabinos no judaísmo do primeiro século. Vocês vão achar isso bem curioso. Olha só, gente. Tem uma palavrinha em hebraico que pronuncia negar. E aqui eu queria que a gente ficasse atento para a grafia da linha hebraica, que está transliterado, né? Porque tem um segredinho muito curioso. Essa primeira letrinha aqui, ó, é um Nun, que valeria o nosso N. Tem o som do nosso N. A do meio é o Gimel. Ele tem o som do G, G. E a última é uma letra coringa que, dependendo do lugar da frase, da pronúncia, ela vai assumir o papel de alguma das vogais, né? Nessa primeira palavra, o Ain é a letrinha última, ele tem um som de A. Então, lendo da direita para a esquerda, porque hebraica é da direita para a esquerda, a gente lê negar. O que quer dizer negar? Aflição. Mas não é qualquer aflição. Sabe qual é a aflição definida em negar? É a do leproso banido. Isso vai ser importante mês que vem, quando a gente for falar de exílio. Então, leproso no tempo de Jesus, não é bem um leproso, é um tipo de psicodermatose, né, própria da época, como muitas que nós temos hoje, né, aquela doença de pele que é fruto de um distúrbio emocional. Esse cidadão, a tzrat, chamava doença, esse cidadão, ele tinha duas dores. Uma, a dor física, o desconforto da pele, da ferida, da úlcera. A outra, do constrangimento de ser afastado do grupo. Era afastado do grupo. Essa aflição, essa angústia, esse desconforto que ele sofria, associando dor física com dor moral, é o que os hebreus chamavam de negar. Tudo certo? Quando ele se livrava da doença, porque como era uma doença emocional, uma psicodermatose, quando ele equilibrava o mundo íntimo, as feridas secavam. Está lá no capítulo 14 do livro Levítico.
Aí ele se apresentava para o sacerdote, mostrava que as feridas secaram, e o não tinha mais as úlceras, e voltou a conviver. A palavrinha para isso é onek, quer dizer prazer, mas prazer no sentido de bem-estar. Vocês notaram que são as mesmas letras? São as mesmas letras. Né? No hebraico você não tem vogal, é só consoante. Né? As vogais elas aparecem na pronúncia só. São as mesmas letras. O que mudou? O Nun e o Gimel continuam na mesma sequência. Só que o Ain, que estava no final da palavra, mudou e foi para o primeiro lugar. Então, são as mesmas letras, porém com a ordem invertida. Por que é importante a gente entender essa mudança de letra? Porque a letra Ain, no proto-hebraico, no início do hebraico, no hebraico do tempo de Moisés, né? Ainda nem era muito usual a escrita, era mais a tradição oral. Mas tem algum registro em pedras, né? Em tábuas de argila. O proto-hebraico, as letras hebraicas apareciam mais na forma de pictogramas. E o Ain, a letrinha, a origem dele é um olho. O Ain, na extrema antiguidade hebraica, a grafia era o desenho de um olho. Por isso que o nome que eles davam para essa letra era Ain. Sabe o que quer dizer Ain? Olho, vista. Então, o nome da letra é também o nome de um órgão no corpo. Qual? O olho. Olha só o pulo do gato. Tanto que esses judeus eram inteligentes. Olha só o que eles estão dizendo. Para você mudar da aflição para o bem-estar, o que você mudou de lugar? Olhar. Se eu tiro o olho à vista desse ponto e mudo para outro ponto, eu mudei o ponto de vista. Mudei o ponto de vista, passei a enxergar alguma coisa de maneira diferente, mudei o olhar sobre uma pessoa, o olhar sobre uma circunstância. O que mudou? Meu estado de alma. Mudou o ponto de vista. Vamos dar alguns exemplos? A gente às vezes fica acreditando, por exemplo, que um esposo ou uma esposa mudou com o tempo. Até que, depois de um pouco mais de meditação, daí a importância do silêncio e da reflexão, a gente descobre que o fulano ou a ciclana não mudou, ou não mudaram. O que mudou? A minha perspectiva, a maneira como eu me enxergo. Que mudou então fui eu. As coisas não mudam, elas são o que são. Fome é fome para qualquer um. O que muda é o olhar. A gente estava vendo um vídeo da última entrevista do Chico. O repórter perguntou: o senhor é feliz? Surdinho já. Ele: senhor? Qualquer um de nós começa a perder a audição, né? Os cabelos da cabeça. Ele já é meio surdo. Aí ele fala: senhor? O repórter repete: o senhor é feliz? Eu tenho um lugar para ficar. Almoço uma vez por dia, e o que era para ser feito foi feito. Aí o repórter falou: o senhor continua fazendo em menos escala, ou seja, agora é o extra. O principal, o que era para ser feito, foi feito. Aí ele fala: por isso eu me considero um privilegiado. Eu sou muito feliz. Olha o que ele considera felicidade, agora no nosso olhar. Comer pouco, morar numa casa simples, partindo dele, vocês não acreditam,
Quem conhece sabe do que eu estou falando. E trabalhar muito. É como a gente interpreta, como a gente olha para a vida. O sujeito comia pouco, desfrutava de poucos prazeres sensoriais, trabalhava muito, mas ele enxergava de outra maneira. Ele mudou o olhar, mudou a perspectiva, mudou o olhar, ser feliz. Mudou o olhar, mudou a letrinha de lugar, o que era aflição vira bem-estar. Esse é o desafio da transição planetária. Esse é o desafio dos próximos 40 anos. Os próximos 40 anos vai continuar a ter maremoto, terremoto, porque isso não tem nada a ver com o nosso progresso moral. Isso faz parte do progresso planetário, físico, geológico, climático. Kardec trabalha no capítulo 18 do Gênesis justamente isso, o livro A Gênesis. Fala, olha, existe o desenvolvimento do globo e existe o desenvolvimento dos seus habitantes. O que Deus faz é aproveitar uma coisa em benefício da outra. Então, o Vesúvio, a erupção do Vesúvio na Roma Antiga, evento no qual desencarnou Públio Lentulus e sua filha, não aconteceu para que o Públio Lentulus desencarnasse de forma trágica. Não, para que Pompeia fosse destruída. Não foi. O Vesúvio estava lá, ele precisava entrar em erupção por uma necessidade geológica do órgão. O que aconteceu foi uma logística danada da espiritualidade para reunir aquelas pessoas no pé do vulcão. É isso. Como? Igual os de tsunami, né? Tsunami, por aí vai. Né? Estava lá quem precisava estudar, né? Porque as pessoas, por exemplo, analisam a queda do avião lá da companhia da Lufthansa, lembra assim, e entende tudo errado. Que não é resgate coletivo, porque houve intencionalidade de derrubar o avião. Sim. Foi dado um livre-arbítrio, a liberdade de cometer um escândalo moral a alguém que vai responder por aquilo. Agora, quem determinou quem ia entrar no avião para se submeter à desorientação daquele copiloto e quem ia ficar em terra foi Deus. São evangelhos com o espiritismo. Porque se a espiritualidade quiser, ela desvia o rumo de uma bala. Então o que tem que mudar é a nossa perspectiva sobre o momento nosso. Se mudar nosso olhar, quando vocês ligaram, gente, naquele pior jornal, sabe aquele que escorre sangue da televisão? Né? Que a gente normalmente muda de canal. Sabe por que a gente muda de canal? Porque não consegue mudar o olhar. Porque se a gente conseguir mudar o nosso olhar, você senta, assiste ele, ao terminar você fala, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tem nada fora de lugar. Porque dizer que tem alguma coisa fora de lugar é achar que o mundo está nas mãos dos homens. E não está. O mundo está nas mãos de Deus. O mundo está nas mãos de Deus. O nosso livre-arbítrio é relativo. E é relativo porque a nossa perfeição é relativa. Porque se Deus colocasse um livre-arbítrio absoluto nas mãos de quem é relativamente perfeito, ia tudo pelos ares. Então, uma liberdade relativa nas mãos de quem pode ser relativamente perfeito. Né? Eu gosto de usar a palavra perfectível. Né? Liberdade absoluta só de Deus. Porque só Ele tem a perfeição absoluta. Então, a última palavra é sempre de Deus. Para quem está meio desconfiado, a gente vai imaginar que talvez alguém, né, na internet também esteja desconfiado. E será que esses rabinos
da antiguidade, falaram certo, esse negócio de voltar, da palavra negar, da palavra negue. Às vezes a gente esquece que todos aqueles sábios da antiguidade judaica depois vieram trabalhar na codificação. Todos vieram trabalhar na codificação. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem no capítulo 2 que se chama o ponto de vista. Será que é por acaso? Capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem que se chama o ponto de vista. Eu considero uma das 5 mensagens mais importantes do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha o que diz essa mensagem, se não assina embaixo das tradições judaicas. Colocando o ponto de vista, mudando o olho de lugar, mudando a letrinha de lugar, de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que o rodeia. Então, agora nós vamos pensar numa perspectiva aérea, de alto e baixo. Nós estamos no alto ou nós estamos no baixo? Baixo. Baixo, pensando nas altas esferas, né? O espaço em si não tem nem alto, nem baixo, nem direita, nem esquerda. Mas nós vamos considerar a superfície da Terra, nós estamos no baixo. Se você pega um olhar espiritual e situa ele, coloca ele onde você está, tudo parece grande. A casa parece grande, o carro parece grande, a arte humana parece grande, as suas dores parecem grandes, as vitórias do seu semelhante parecem grandes em relação às suas dores, as suas virtudes parecem grandes, os defeitos do semelhante parecem grandes, tudo parece grande. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aqui uma pausa. Quando eu li essa frase, eu tive certeza que os autores da codificação não só conheciam a literatura rabínica, como eram seus autores também. Por quê? Porque quando a tradição rabínica vai explicar o banimento do Tzaraat, do chamado leproso, lá do livro Levítico, eles vão dizer o seguinte: o sacerdote o excluía da sociedade porque o mal dele não era lepra, entre aspas. O mal dele era Lashon Hara. Vocês sabem o que é Lashon Hara? Maledicência. Olha só, ele fala mal de todo mundo. Todo mundo tem defeito para ele. Aí, essa crítica na boca, na ponta da língua que ele tem para tudo que o ser humano faz, veio para a pele. Ele se entregou. É claro, eles estão forçando barra numa doença psicossomática, mas em geral é a que se deve todos os nossos dramas psicossomáticos. Porque doença de fundo emocional, o que você tem que curar? A doença ou a alma? E Lashon Hara, para a tradição judaica, é o pior defeito que alguém pode ter. É o pior. E aí que esses sábios do judaísmo, gente, eles fazem uma análise que para mim é psicanalítica. Eles vão dizer o seguinte: Lashon Hara, a maledicência, é a filha mais perversa da inveja. Sabe por que a gente critica alguém? Porque tem algo nessa pessoa que eu queria ter ou ser. Algumas pessoas nos incomodam profundamente. A gente tem uma antipatia profunda por aquela pessoa.
e fala, aponta todos os defeitos que ela tem. Então a gente descobre 100 defeitos naquela pessoa e comenta isso com todo mundo. Mas é porque tem uma virtude, mesmo que seja a única da pessoa, que é a que eu queria ter. E não tem. E não me sinto forte para conquistar, pelo menos não a curto prazo. Então, para mim é mais fácil derrubar a pessoa do que chegar onde ela chegou, naquela virtude, naquela qualidade. E isso se estende a tudo. A beleza física, a bens materiais, uma viagem que o fulano fez e eu não fiz, uma roupa que esse fulano tem e eu não tenho, um título acadêmico que o fulano tem e eu não tenho ainda, um talento artístico que ele tem que eu não tenho, uma habilidade profissional que eu ainda não desenvolvi. O que me incomoda no outro, e eu não confesso, eu não assumo que é inveja, eu não assumo, isso se expressa em forma de maledicência. Então, pessoas que são extremamente críticas, que falam mal de todo mundo, são pessoas extremamente invejosas. Para elas curarem a Lashon Hará, no psiquismo dela, o que ela tem que mudar? Olha o que esse povo está dizendo aqui, gente. O mal que o atinge, ou seja, os meus problemas, como o bem que toca aos outros, ou seja, a felicidade do outro, são grandes, são de grande importância perante os meus olhos. Então, eu acho que as minhas dores são enormes e acho que a felicidade, a alegria do outro é enorme. Aí me pira a ideia, como diz a moçada. Aí eu surto. Eu sinto que eu sofro demais e sinto que o outro é feliz demais. Aí eu doeço do perispírito e, consequentemente, do corpo físico. Percebe isso, hein? Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque no período de transição, os consultórios médicos estão cheios de doenças psicossomáticas. Na pele, no estômago. Aí lá. Doença psicossomática é problema moral para resolver o mundo íntimo. Negócio errado aí que precisa ser resolvido. De grave. Agora, mudando o olhar, aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim os homens que ocupem as altas posições como os monumentos. E aí também eu passo a cultivar idolatria. Como eu estou aqui, o meu olhar está ancorado em patamar mais baixo, mais rasteiro, eu também passo a cultuar ídolos humanos. Eu elejo pessoas e passo a tratá-las como deuses. E aí pronto, é o fundo do poço. É o fundo do poço. Porque aí eu caí no campo do politeísmo. E o politeísmo é a grande chaga do nosso tempo. A maioria de nós que se diz crente em Deus único, na verdade, é politeísta. Cultua vários deuses. Cultua um familiar, cultua um chefe profissional, cultua um astro do esporte. É culto. Bezerro de ouro. Mas isso nós vamos falar mais profundamente no mês que vem, que isso dá pano para mão. Olha o conselho. Suba ele, porém, a uma montanha. Suba ele a uma montanha, gravem isso aqui é importantíssimo. Suba a montanha. O que eu fiz com o olhar? Mudei ele de posição dentro da palavrinha. Elevei o olhar. Passei a enxergar do alto. Quem já andou de avião sabe o que eu estou falando. Lá de cima, você olha para baixo, tudo é grande, tudo é pequeno. Tudo fica desse tamanhozinho. A virtude do outro, que era a base para a sua idolatria, fica pequena.
A sua virtude, que era a base para a sua vaidade, fica pequena. O defeito do outro, que era a base para a sua maledicência, fica pequeno. Por quê? Porque você passa a olhar de cima. Mudou o ponto de vista. E logo, bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. Mudou uma letrinha de lugar em hebraico. Mudou uma letrinha de lugar, uma palavra hebraica, e o que era aflição virou felicidade. E a pergunta que mais se faz no nosso tempo, uma literatura de autoajuda assim, toneladas de rios de tintas, autores enriquecendo, tentando responder à pergunta: o que é a felicidade? Felicidade é mudança de olhar, mudança de perspectiva. Não tem que mudar nada na minha vida. Não tem que mudar de emprego, não tem que mudar de cidade, não tem que mudar de categoria social, enriquecer ou não. Não tem que mudar de esposa, não tem que mudar de marido, não tem que mudar de rosto, de cor. Eu só tenho que mudar de perspectiva. Mudou o olhar, mudou o olhar, mudou tudo. Esse momento é dose para leão, né, gente? Ó, nós vamos agora analisar um evento do Velho Testamento, um evento que está descrito lá no capítulo 19 do livro Gênesis. Então eu usei a Gênesis, agora nós vamos usar Gênesis de Moisés. Porque nós vamos analisar um casal, Ló, ou Lot, e a sua esposa. O nome dela não é comentado. Então nós estamos usando um casal. Por que o autor bíblico trabalha tanto com pares, hein? Né? Abraão e Sara, Caim e Abel, Esaú e Jacó, Ló e a sua esposa, sempre pares. Porque é binário isso, né? On ou off. Ou a luz acende ou apaga, né? Lá na tomada só tem 2 movimentos. Ou 8. Aqui em Minas a gente entende essa linguagem. Ou 8 ou 80. Ou vai ou racha, né? Então é sempre uma escolha ambígua, uma coisa ou outra. E na descrição da destruição da cidade de Sodoma, uma cidade que é descrita na Bíblia apenas, a destruição da cidade de Sodoma trabalha com comportamentos distintos entre o marido e a sua esposa, mapeando as escolhas que cada um faz. A gente pode se situar ali e falar: qual escolha eu quero fazer? Quem eu quero ser nessa história? Ló ou a esposa dele? Certo? Então, vamos lembrar um pouquinho a história? Tinha uma série de cidades na planície, no norte da Palestina, próximo ao Mar Morto. Sodoma era uma delas, que eram cidades extremamente ricas. A riqueza dessas cidades vinha do minério, vinha do que se extraía do subsolo. Sodoma era a mais rica delas. E era uma riqueza tamanha, que os rabinos da tradição judaica esclarecem. Aí, gente, a gente está trabalhando muito com tradição, porque a Torá, a literatura do Velho Testamento, ela é extremamente simbólica. Sem a tradição que é oral, só mais tarde, a Mishnah, depois vai virar o Talmud, só mais tarde é que isso vai ser escrito, mas antes era ensinado de mestre para aluno. Gamaliel ensinou isso tudo para Paulo, para Saulo de Tarso. É a chave para decodificar tudo. Então, a escrita é o cartãozinho magnético do banco. A tradição é a senha. 1,
precisa estar associado ao outro. Então, você pega o capítulo 19 de Gênesis e vai usar a tradição para explicar. Então, vamos explicar? Sodoma era extremamente rica. E a riqueza dela vinha do minério. Vinha de minerais do sol. Muito ouro, né? Muita coisa valiosa tem por aí, né? E aí o que acontece? Esse povo tinha medo de forasteiros. Qualquer estrangeiro, qualquer pessoa de fora que viesse, eles achavam que estava ali para quê? Para roubar as riquezas da cidade. Então foi baixado uma norma entre os habitantes. Ninguém pode acolher, hospedar, ajudar forasteiro. Ninguém. Nós não vamos partilhar os nossos bens com ninguém. Era uma cidade extremamente organizada e ordeira. A gente faz uma ideia, Sodoma era uma bagunça danada. Não. Era uma cidade extremamente civilizada. Mas eles adotavam a seguinte regra de justiça: o que é meu, o que é seu, é seu. Justo, não é? Não, né? Tem gente que vive. Isso é a pauta da sua vida inteira. Porque ela vai dizer assim, a pessoa que pensa dessa maneira: o que é meu, o que é dele. Portanto, nem se ele der sopa, eu não boto a mão no que é dele. Então, sou extremamente honesto, não é? O povo judeu pensava de outra maneira. Não pode. Virtude não é só não tocar no bem do outro. Virtude é partilhar com o outro seus bens. Sodoma pensava assim: o que é meu, o que é seu, eu não vou encostar no que é seu, mas não bota a mão no que é meu. Então Sodoma não ia explorar a cidade nenhuma, mas também não aceitava ninguém na cidade deles. Por conta desse defeito, aliás, são duas faces, é uma moeda só com duas faces. Uma coisa está associada à outra. Sodoma, uma face dela era hedonista, a filosofia da antiguidade, segundo prazer é o que vale. Porque a gente trabalha e ganha dinheiro? Para gastar o dinheiro. A pessoa sai de férias e fala assim: eu mereço essas férias. Trabalhei o ano inteiro, juntei dinheiro honestamente para agora desfrutar do que eu estou desfrutando. Aí compra um carro, viaja para a Europa, né? Isso é uma cultura hedonista, porque a gente não trabalha para isso, não. A gente trabalha para ser útil. A gente trabalha para gerar benefício. A consequência secundária disso é o enriquecimento, a prosperidade material. Não é o fim primeiro. Uma pessoa de Sodoma trabalhando duro, agora nós vamos usufruir disso tudo. Junto com o hedonismo, porque para custear o hedonismo deles, eles precisavam de toda a riqueza local. A outra face da moeda, eles eram individualistas, sectários. Cercaram a cidade com um muro, ó, o que for bem, riqueza é só nosso, de mais ninguém. A autoridade divina, descrita no Velho Testamento, Deus, né? Porque os espíritos que governam o orbe, o principal deles, o gestor do planeta, que é o Cristo, age e fala em nome de Deus. Então há uma decisão. Essa cidade tem o pior defeito de todos. Tem o pior defeito de todos: o hedonismo associado ao individualismo. E essas chagas, essas duas chagas de Sodoma, é a chaga do nosso tempo. A chaga do nosso tempo não é a corrupção na política. A chaga do nosso tempo é o hedonismo. É viver para si. É não saber dividir com o próximo nem o próprio tempo. Não estou falando que sobra na despensa, não. Eu estou falando de dividir a si mesmo, partilhar com outra a própria vida. Eu não tenho tempo para mais ninguém que não seja os meus. Essa era a doença de Sodoma. Então, determinação divina: destruir a cidade.
Se essa cidade não presta para partilhar um bem que foi concedido a ela com o resto da humanidade, então ela não tem por que existir. Espalhe esse povo, destrói a cidade, pega esses espíritos, que destrói só o corpo, só o prédio. Pega esses espíritos e põe para reencarnar em tudo quanto é outra cidade, para aprender a conviver com o outro e partilhar a própria vida. Foi a determinação. Só que vivendo dentro dessa cidade, tinha um judeu, que aqui vai estar representando quem? Aquele que se diferencia. Parente de Abraão, chamado Ló, com a sua esposa e suas duas filhas. E a autoridade divina, representada pelo Cristo, envia 2 mensageiros. Se corporifica. Isso é mais comum do que a gente imagina, viu, gente? É mais comum do que a gente imagina. Se corporificam e quando estão entrando na cidade, 2 forasteiros. Estão entrando na cidade, Ló, parente de Abraão, né? Então ele se curva e fala: ó, faço questão de hospedar vocês na minha casa. Isso não é comportamento de sodomita, de alguém de Sodoma. Isso é um comportamento judaico. Vem hospedar na minha casa e tudo que eu tiver de melhor eu partilho com você. E os 2 vão. Só que a mulher de Ló, agora nós estamos falando dela, é a outra postura de vida. A mulher de Ló fica incomodada porque o Ló, ele serve à mesa e junto com o pão ázimo, né? Com a carne, com a iguaria, ele coloca um pouquinho de sal. E o sal é um bem muito precioso. E sabe aquele azeite caro lá da nossa casa? A gente fala: essa aí, a visita tem que economizar. Aí chega a visita e derrama azeite no prato. Eu faço isso na casa da minha sogra. Aí aproveita que o azeite é bom, derrama no prato. E a gente: ai meu Deus do céu, não sabe o preço do azeite. A mulher do Ló, ela olhou, eles temperando a comida, chamou o Ló no canto e falou: esse povo está gastando nosso sal todo. Aí vem a vingança dela. Qual que é a vingança dela? Já sei. Eu vou dar desculpa para o Ló de que precisa repor o sal que esse povo gastou e vou sair pedindo nos vizinhos. Então ela sai pedindo nos vizinhos: olha, tem visita lá em casa? Tem visita lá em casa? Meu marido está dando comida para eles? Me dá um punhadinho de sal para eu repor o sal lá de casa. Vocês me arrumam um tanto? Sabe que eu vou buscar uma xícara de açúcar no vizinho, né? Aí vai buscar uma xícara de sal no vizinho. Porque as visitas gastaram tudo. Numa cidade onde acolher um forasteiro, dividir o pão da própria mesa, era crime. O que a cidade faz? Junta todo mundo, bate na porta do Ló, entrega esses 2 aí que nós vamos. Aí a tradução já assediando, né? Porque na verdade a tradução é: nós vamos abusar deles. Como o abuso sexual de homens passa a ter como expressão, por causa dessa passagem bíblica, sodomizar, então algumas traduções já aproveitam e colocam o termo lá. Daí surge um equívoco de que o erro de Sodoma era a perversão sexual, e não era. Por que eles dizem: entreguem esses 2 porque nós vamos abusar sexualmente deles? Porque era a pior coisa que eles podiam fazer com esses forasteiros. Na verdade, o que eles queriam era dar uma lição: nunca mais apareçam por aqui. Estrangeiro. Estrangeiro é o outro. É o sujeito que visita a minha casa espírita pela primeira vez. É o sujeito que não era da minha família e chega na minha consanguinidade. É um novato no serviço, foi contratado recentemente, entrou no emprego agora, é estrangeiro. Tem gente que não suporta o forasteiro. Pessoal de Sodoma, o pecado deles era esse. Não é sodomia. Passa a chamar assim por causa de Sodoma. Não é. O abuso sexual era só um castigo para o crime que vocês cometeram, aos olhos deles, do ponto de vista deles.
querer que nós venhamos a partilhar com vocês os nossos bens. Bom, aí começa a operação divina para educar esse povo. Os homens disseram, os anjos, os mensageiros de Deus, Ló, disseram a Ló: ainda tens alguém aqui? Tem alguém aqui na cidade, além de você, da sua esposa e das suas filhas? Vocês já entenderam o que eles iam fazer com a cidade, né? Tinha. Coitados. Os prometidos, os noivos das filhas. Tem os namorados das minhas filhas. Teus filhos, no caso é dos gêmeos, né? Tuas filhas, todos os teus que estão na cidade, faze-os sair deste lugar. Faze-os sair deste lugar é sair desse clima espiritual. É como se a recomendação fosse: vai lá e tenta mudar o ponto de vista deles. Tenta mudar a perspectiva deles. Tenta fazê-los enxergar a vida de forma mais espiritual. Mas tem um pulo do gato aí na questão. Porque na verdade o que os anjos estavam dizendo é: tenta, mas já sabendo que não iam conseguir. Mas se os anjos pegassem Ló, a esposa, as filhas, vamos embora, e a cidade fosse destruída, depois o Ló ia falar: meus dinheiros estavam lá e vocês não quiseram salvar. Era preciso que o próprio Ló descobrisse que mudança de perspectiva é a ação individual de cada um. Nós não constrangemos ninguém a fazer isso. Por mais que a gente ame uma pessoa, e é o que a gente quer fazer com as pessoas que a gente ama, a gente não consegue fazer o outro enxergar com os nossos olhos, se a gente já se espiritualizou. Não consegue. Então, pedagogicamente, delicadamente, elegantemente, os mensageiros da autoridade divina disseram para Ló: vai lá você e tenta fazer eles acompanhar a gente. Vamos ver se eles querem sair desse clima. Quiseram? Tá. Porque haviam se acomodado naquela perspectiva de vida. Haviam ficado raízes naquele modo de vida, naquele paradigma de vida. Por isso que não teve como. E como ele hesitasse, olha só, aí o Ló falou: não, mas sem eles eu não vou não. Porque bate isso na gente, né? A gente às vezes fica tão concentrado, dedica um esforço e um tempo tão grande a querer que o nosso ente amado, que o nosso marido, que a nossa esposa, que o meu filho, que a minha filha, que o meu avô, que a minha avó enxergue a vida como eu enxergo, que eu acabo permanecendo no mesmo patamar espiritual dele. Eu acabo ficando lá. Não consigo sair daquele clima. Fico preso aqui com ele. Mas como o Ló tinha méritos, aí vem a espiritualidade, né? Por que às vezes o boiadeiro precisa cutucar a vaca com ferrão para ela entrar no curral? Porque ele gosta dela. Porque ela é importante para ele. Senão ele deixa ela solta no pasto, deixa ela cair no brejo, na grota. Ele fere ela porque ele quer que ela caminhe na direção determinada. Por isso que está escrito aqui, ó: e como ele hesitasse, os homens tomaram pela mão, bem como a sua mulher e as suas filhas, pela piedade que Deus tinha dele. Eles o fizeram sair e o deixaram fora da cidade. Então, Ló, você tem mérito, porque tem mérito, nós vamos constrangê-lo a isso. Porque às vezes a espiritualidade dá um empurrãozinho, doído. Não pensem que foi agradável esse movimento, não. Esses mensageiros meio que tiveram que sequestrar o Ló para tirar ele da cidade.
Então, eu tenho um ente amado que assumiu uma postura de vida X. Eu assumi a postura de vida Y, mas estou preso a ele, isso eu cresço. Me separo dele. Isso é um processo doloroso. Para que ele cresça e eu também. Isso é muito doloroso. Nós estamos preparando o terreno para uma aula no mês que vem, que é o exílio. O exílio é um processo de muita dor. Uma medida extrema de Cristo em relação à terra. Enquanto levava para fora, ele disse: salva-te pela tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em nenhum lugar de planície. Foge para a montanha. Foge para a montanha, para não pereceres. Lembra o que está lá no ponto de vista do Evangelho segundo o Espiritismo? O que o autor recomenda a gente fazer? Subir a montanha. É fato que o Ló não quis subir a montanha, ele quis ir para um outro lugar. Foi respeitado o livre-arbítrio dele, mas também em função disso, possivelmente ele se torna uma figura apagada no Velho Testamento. Enquanto Abraão não só brilha. Talvez se ele tivesse subido a montanha, ele seria um personagem mais relevante dentro do Velho Testamento. Mas ele fez outras escolhas. Sobe a montanha, mas o principal ali, gente, não olhe para trás. Não recapitula erros. Se liberte do seu passado. Muitos de nós estamos reproduzindo no nosso cotidiano comportamentos, condicionamentos espirituais de vidas passadas. Está na hora de libertar disso. É preciso superar o passado. Parar de olhar para trás. Porque enquanto a gente estiver recapitulando coisas, sabe quando a gente fala assim, eu sou assim, não vou mudar? Sabe o que a gente está falando? Eu quero continuar a fazer o que eu fiz nos últimos 6.000 anos. Não dá mais. Caminha sem olhar para trás. Porque se olhar para trás, aí vem a pior morte. Aliás, a única morte possível. A morte moral. Aí fica esse bando de zumbi andando por aí, gente que existe. Às vezes bem perfumado, bem vestido, um carro bom, mas é um zumbi. Está moralmente letárgico. Anestesiado. Lembra que eu falei para vocês que eram os dois comportamentos distintos? Ló e a esposa? Tem um ditado lá no Verá, não sei se tem aqui, era achado, fala assim: quem não escuta conselho, escuta coitado. Quem não escuta conselho, escuta coitado. Não é? Olha a mulher de Ló. Olha, a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua. Como é que ela tentou matar os forasteiros mesmo? Era um mistério, né? Para quem não domina as tradições, quem não detém a tradição, lê e fala, mas por que estátua de sal? Aí viaja na maionese, né? Porque tem disso, o pessoal vai interpretar a Bíblia e começa o achismo. Eu acho que sal não tem que ir na tradição judaica. E na tradição é muito claro. Essa mulher, ela não quis partilhar o que era dela. Ela não quis partilhar a própria família, não quis partilhar a própria mesa, não quis partilhar o próprio sal. Porque quando a gente não quer partilhar uma coisa que a gente considera mais importante que a gente, sabe o que a gente se torna? A coisa. E como a gente quase sempre é apegado a coisas mortas, porque carro, casa, diploma é coisa morta, a gente passa a ser morto-vivo. Morto que anda, que fala. Ela virou o que não quis partilhar. Sabe? Simples assim. Bom, nós fomos lá para o Evangelho de Lucas e tem uma perícope, uma passagemzinha que é intitulada, normalmente os tradutores intitulam O Dia do Filho do Homem. O Dia do Filho do Homem é a transição planetária que nós estamos vivendo. É esse momento. E Jesus profetiza.
ele vai falar sobre os nossos dias. Olha o que ele diz sobre os nossos dias. Do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló. Entendeu? Por que não tem como compreender o Evangelho se estudar o Velho Testamento? É por isso que eu falei esse outro dia, já falei em 2 casas espíritas, vou falar com o Espírito da Amizade também, viu, Márcia? Eu não sei por que nas mesas tem a obra básica, mas não tem uma Bíblia. Casa espírita não tem Bíblia? Então como é que vai entender o Evangelho? O Evangelho está no meio, a segunda revelação está ali no meio, porque ela precisa de duas estruturas de apoio: a codificação kardeciana e o Velho Testamento. Essa passagem aqui, ó, quem não conhece a história de Ló e da esposa, ele não entende nada. Aí tenta comentar o Evangelho e fala besteira. Por preconceito de ir no Velho Testamento. Comiam, bebiam, compravam, vendiam. Parece que está falando do shopping novo, não é? O que você vai fazer? O que você vai fazer no shopping? Né? Você vai comer, beber, comprar, vender. Na época era uma atividade agrícola, né? Plantar, mas a gente fala muitas atividades profissionais, né? Construir outro shopping, mas melhor não inventar mais um, né? Construíam. Isso é profecia, gente. Jesus conhece tão bem o íntimo de cada um de nós, a humanidade que lhe foi confiada, que ele antecipava nossos comportamentos em 2000 anos. Não é que ele viu o futuro. Qualquer mãe sabe do que eu estou falando. Você conhece tão bem o filho, você sabe qual vai ser, você antevê a reação dele para uma coisa. E Jesus sabe, se esse povo é apegado materialista hoje, moendo trigo na pedra, na hora que eles tiver panificadora, na hora que eles tiver celular eletrônico, nossa senhora, eles vão viver para isso. Celular eletrônico é um nada feio, assim, está registrado. Coisa feia. Fazendo tudo isso. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, detalhe, quando é que começam os processos de exílio? Quando a comunidade espiritual predisposta ao Evangelho se libertar das últimas mazelas. Existe uma comunidade de homens e mulheres predispostos, inclinados para as verdades do Evangelho, mas ainda em transição, ainda em luta. Na hora que essa comunidade começar a se extirpar, se libertar, começar a extirpar as últimas mazelas, aí pronto, o resto da população de Sodoma, agora a turma subiu de nível, nós vamos ter que encaminhar vocês para outro ambiente, tudo. Aqui não dá mais. Caiu do céu fogo e enxofre, eliminando a todos. Será desse modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. É Jesus que está falando. Será desse modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. Então, quer saber como é que vai ser a transição planetária? Ou melhor, como é que está sendo? Ou melhor, entender o processo? Estuda capítulo 19 de Gênesis, Velho Testamento. Lê, relê. Procura entender. Ali está decifrado. Naquele dia, tempo de Ló, quem estiver, e o nosso, né? Paralelo, quem estiver no terraço, tiver utensílios em casa, não desça para pegá-los. Aí agora, terceira revelação. Livro no Mundo Maior, que inclusive é o livro que dá nome para o nosso estudo. Você vai no livro no Mundo Maior e vai estudar. Não é mesmo passando, não. Estudar um capítulo chamado A Casa Mental. Uma palestra do instrutor, benfeitor Calderaro. O Calderaro divide a casa mental, o mundo mental, em 3 ambientes. Os 2 mais baixos, né? Que equivaleria ao porão e o piso, isso aí é o inconsciente e o consciente. É a vida presente e a vida passada. Mas existe um andar superior da casa, é o superconsciente, é onde a gente projeta a vida futura. Quem já estuda e vive o clima
da nova era está reunido com Jesus, porque a última ceia foi feita no terraço da casa. Os judeus não chovia, claro, gente, não chove muito não, chove pouquíssimo. Então, o terraço, a laje, é o cômodo mais importante da casa. É lá que se reúne. É lá que Jesus se reunia para estudar com os companheiros. Sabe o Jesus do lar, do Ney Lúcio? Aquelas reuniões eram feitas no terraço. E olha o que o Cristo está dizendo. Quando chegar o período de transição, nossos dias, quem estiver no terraço, quem estiver curtindo o clima do superconsciente, quem tiver com a mente projetada por uma verdade nova, não desça para pegar os utensílios do interior da casa, ou seja, não baixa o padrão vibratório, não volta a viver mesquinharias, sabe? Ninharias, filigranas do mundo material, não. Porque se descer, vai estar, sabe? Se associando a um clima planetário velho, mofado, 6.000 anos. Perigoso ficar lá mais um tempo. Oi? Perigoso ficar lá mais um tempo. Vai virar estátua de sal. Olhou para trás, desceu para o andar de baixo e vai virar estátua de sal. Vai ficar petrificado. Moralmente petrificado. Igualmente, quem estiver no campo não volte atrás. Está falando da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Gente, pega essa frase, lembrai-vos da mulher de Ló. Primeiro lê o capítulo 19 de Gênesis. Na hora que vocês acabarem de ler, pega essa frase, imprime no computador, cola em cada cômodo da casa. Principalmente no computador. Na tela do computador. Quando for entrar, para entrar no Facebook, sentar para entrar no Facebook, sentar para entrar em site como, sentar para ver fofoca na novela, para ver notícia da política, separe e vai ler a seguinte frase: lembrai-vos da mulher de Ló. Quer virar estátua de sal? Começa a entrar em brinquinha política. Começa a gastar horas descobrindo as novidades da tecnologia. Black Friday. Entra lá, vocês veem que vocês vão virar pedra. Pedra depois, para ter alguma forma, tem que ser esculpida a golpe de marreta. Bom, digo-vos, naquela noite, 2 estarão no leito. Um será tomado e o outro deixado. Jesus não está falando de pares, pessoas físicas, não. Ele está falando de posturas de vida. Ele está dividindo a humanidade em 2 posições: marido, mulher, 2 amigos, 2 amigas, 2 irmãos, patrão, empregado, tudo isso, pares. Naquela noite, o que ele fala noite? Tempo de escuridão. Tem 2 posturas possíveis e a gente tem que escolher. 2 posturas possíveis. É uma ou outra. Não tem meio tempo. Aí, nós lembramos de uma passagem. A porta estreita. E alguém perguntou: Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? E ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Jerusalém tinha 12 portas, a cidade era toda murada. Neemias reconstruiu o murado, 12 portas. Tinha uma porta, ela dava para os fundos do templo, era chamada de Porta das Ovelhas. E ela era pequenininha. Sabe por que ela era pequenininha, gente? É a tal porta estreita? Porque era a porta por onde só entravam as ovelhas. Então a porta estreita é a porta por onde deverão passar as ovelhas. Essas ovelhas iam para onde em Jerusalém? Para o templo. Para quê? Se sacrificar. Ser sangrado. Jesus está dizendo: quer ser salvo?
vira ovelha e se sacrifica pela redenção de muitos. Deixa o sumo sacerdote, que é o Cristo, está na carta aos Hebreus, te imolar, te sangrar, para que o seu sangue seja vida salvando vidas. É isso que entra agora para a estreita. E na mesma sequência do Evangelho de Lucas, lá haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, lançados fora. Lançados fora de onde? De Jerusalém. Olha aqui que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que quem vai chorar não é a ovelha que entrou para ser sangrada. Quem que vai chorar? Quem ficou de fora. Ele podia dizer, aí as ovelhinhas vão chorar. Não. Quem é que vai chorar? Não é a ovelha. É quem ficou de fora. Bom. Como é que volta aqui, gente? Nossa, lá no final. Aí. É assim, não é? Não. Depois. Tem uma telinha lá embaixo. Aqui? Aqui? Aí, sentou. Aí, nossa senhora. Eu gostava do tempo do pergaminho, sabe? Era mais fácil. Recomendação. Peguem Jesus no lar e leiam o capítulo 44 do livro de Jesus. É uma historinha, nós vamos encerrar em 6 horas em ponto com essa história. Se chama A Lição do Essencial. O que é essa história? Jesus conta para os discípulos uma história logo depois que surgem alguns questionamentos sobre o que seria essencial para o bem-estar. Bem-estar é ficção. Sabe o que é? Um está falando de alhos e o outro está falando de bugalhos. Os discípulos estavam discutindo entre eles o que é essencial para o bem-estar material. Aí perguntou a opinião de Jesus, pedem a opinião de Jesus, e Jesus começa a falar sobre o bem-estar moral, espiritual. É como a gente começou a palestra hoje. O ponto de vista. Olha o que Cristo começa, como é que ele introduz a história que ele vai contar. Longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios. É fantasia, alucinação. Exterminando o tempo e a vida, matando o tempo e a vida, sabe, empurrando de barriga a existência, um dia após o outro. Se ele fizer uma pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vivo? Qual o sentido disso? Vai doer tanto. Essa pergunta vai doer demais, porque é uma vida vazia. Através de inquietações desnecessárias. E é uma dor que ele se impõe, que não precisava ter. É uma aflição, uma angústia, que se ele mudasse o olhar, ele não precisava ter. É uma auto-tortura espiritual. E aí começa a história. Tinha um navio que ia sair de Esmirna, atualmente na Turquia, e ia para Roma. A tripulação do navio, e de repente chega uma senhora com 2 escravos. Cada escravo levando um baú de tesouros. E ela, a senhora, com joias, anéis, brincos, pulseiras, um vestido deslumbrante, Dolce & Gabbana. E ela entra no navio com esses 2 escravos, todo mundo abafou. E ela vai para a escotilha dela e fica quietinha, mas durante o dia ela sai um pouco da escotilha, né? Marcação de madeira, simples, mas ela contrastava com tudo. Chega um momento em que começa o naufrágio. Cada um salva-se quem puder. E eles começam a entrar num botezinho. Eu esqueci um detalhe importante sobre essa mulher. Ela entrou com os 2 escravos carregando tesouro e no colo dela uma criancinha de 5 anos, era o filho. Começa a naufragar o navio e de repente ela sai do navio, entra num bote,
simplesmente com a criança no braço e uma matula cheia de tecido. Ela fez uma trouxinha de tecido com a criança numa mão e a trouxinha. Ela correu, pegou as joias mais caras, as joias mais preciosas, diamantes, pôs a matulinha, deu um nó e salvou o filho, lógico. Ela percebeu que o pessoal comentava sobre o conteúdo, especulava sobre o conteúdo da matula e disse assim, comentou com o pessoal: meu filho é o que possuo de mais precioso e aqui tem o que considero de mais útil. Ela abriu. O insignificante volume continha 2 pães e 10 figos maduros. O que ela considerava de mais útil. Quanto tempo eles iam levar para chegar na praia? 2 dias, 3 dias. Dá para comer joia? É claro que qualquer um de nós imagina, a lição é essa. As coisas mais úteis são os afetos familiares, os da família, os da consanguinidade e os bens materiais que a gente edificou junto com a vida familiar. Não é? Errado. Isso, gente. Jesus está muito além disso. Olha como é que continua o parágrafo. 2 pães, 10 figos maduros, com os quais se alimentou a reduzida comunidade de náufragos durante as horas aflitivas que os separavam da terra firme. Vocês sabem por que o figo e o pão era útil? Porque eles serviram e somente serviram para isso, para fazer amigos. Por isso que ela considerava útil. Ela não comeu, ela e o filho, o pão e o figo. Ela partiu e fez amigos. Então o sentido da nossa vida não é cuidar do patrimônio próprio, do patrimônio material pessoal e dos da casa. O sentido da nossa vida é aumentar a gama de afetos, é ampliar o nosso grupo de amigos. Se preciso for usando os nossos bens materiais, mas só para isso, não serve para outra coisa. O mal do nosso tempo é o hedonismo e o individualismo. Nesse período de transição, como é tempo marcado, é tempo determinado, a espiritualidade vai mover todas as estratégias necessárias para nos libertar dessas chaves. Mudar bastante. Certo, gente? Na semana que vem, aí nós vamos entrar no exílio propriamente dito. Mês que vem, né? Mês que vem, a gente retorna. Obrigado, pessoal. A frase, vamos só ler a frase, né? Depois o Gabriel edita isso aí, né? A lição essencial, isso aqui é a conclusão de Jesus. Jesus contava a história e fechava. A conclusão é: a felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens mais queridos ao coração. Os loucos se apegam a terras e moinhos, moedas e honras, vinhos e prazeres, como se nunca devessem acertar contas com a morte. O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para nosso enriquecimento na virtude, e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases de nossa tranquilidade essencial. O momento é de ensinar o ser humano a valorizar o que é essencial. O que é essencial é o que é do espírito. É a espiritualização. Senhor?